Juízes. A guerra contra os cananeus restantes. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: Judá será o primeiro. Eu entregarei a terra em suas mãos. Então os judeus de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão: venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio e lutemos contra os cananeus. Iremos com vocês para o território que lhe foi dado. E os homens de Simeão foram com eles. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os fariseus nas mãos deles, e eles mataram 10.000 homens em Bezeque. Foi lá que encontraram Adoni-Bezeque. Lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os fariseus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles os perseguiram e o prenderam e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu aquilo que lhe fiz. Eles o levaram para Jerusalém, onde morreu. Os homens de Judá atacaram também Jerusalém e a conquistaram. Mataram seus habitantes ao fio da espada e a incendiaram. Depois disso, eles desceram para lutar contra os cananeus que viviam na serra, no Neguebe e na Cefelá. Avançaram contra os cananeus que viviam em Hebrom, anteriormente chamada Quiriate-Arba, e derrotaram Sesai, Aimã e Teumai. Dali, avançaram contra o povo que morava em Debir, anteriormente chamada de Quiriate-Sefer. E disse Calebe: darei minha filha Aquisa em casamento ao homem que atacar e conquistar Quiriate-Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Calebe, conquistou a cidade. Por isso Calebe lhe deu sua filha Aquisa por mulher. Um dia, quando já vivia com Otoniel, ela o persuadiu a pedir um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Calebe lhe perguntou: o que você quer? Ela respondeu: dê-me um presente. Já que o Senhor me deu terras no Neguebe, dê-me também fontes de água. E Calebe lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Os descendentes do sogro de Moisés, o queneu, saíram da cidade das palmeiras, com os homens de Judá, e passaram a viver entre o povo do deserto de Judá, no Neguebe, perto de Arade. Depois os homens de Judá foram com seus irmãos de Simeão e derrotaram os cananeus que viviam em Cefate e destruíram totalmente a cidade. Por essa razão, ela foi chamada Ormá. Os homens de Judá também conquistaram Gaza, Ascalon e Ecrom, com os seus territórios. O Senhor estava com os homens de Judá. Eles ocuparam a serra central, mas não conseguiram expulsar os habitantes dos vales, pois esses possuíam carros de guerra feitos de ferro. Conforme Moisés havia prometido, Hebrom foi dada a Calebe, que expulsou de lá os 3 filhos de Anak. Já os benjamitas deixaram de expulsar os jebuseus que estavam morando em Jerusalém. Os jebuseus vivem ali com os benjamitas até o dia de hoje. Os homens das tribos de José, por sua vez, atacaram Betel, e o Senhor estava com eles. Enviaram espias a Betel, anteriormente chamada Luz. Quando os espias viram um homem saindo da cidade, disseram-lhe: mostre-nos como entrar na cidade, e nós lhe pouparemos a vida. Ele mostrou como entrar, e eles mataram os habitantes da cidade ao fio da espada, mas pouparam o homem e toda a sua família. Ele foi então para a terra dos Hititas, onde fundou uma cidade, e lhe deu o nome de Luz, que é o seu nome até o dia de hoje. Manassés, porém, não expulsou o povo de Bet-Seã, o de Taanaque, o de Dor, o de Ibleã, o de Megido, nem tampouco os do povoados ao redor dessas cidades, pois os cananeus estavam decididos a permanecer naquela terra. Quando Israel se tornou forte, impôs trabalhos forçados aos cananeus, mas não os expulsou completamente. Efraim também não expulsou os cananeus que viviam em Gézer.
mas os cananeus continuaram a viver entre eles. Nem Zebulon expulsou os cananeus que viviam em Quitrom e Naalol, mas esses permaneceram entre eles e foram submetidos a trabalhos forçados. Nem Asser expulsou os que viviam em Aco, Sidom, Alabe, Aquizibe, Euba, Afeque e Reobe. E por esse motivo o povo de Asser vivia entre os cananeus que habitavam naquela terra. Nem Naftali expulsou os que viviam em Bet-Semes e em Bet-Anate, mas o povo de Naftali também viviam entre os cananeus que habitavam a terra, e aqueles que viviam em Bet-Semes e Bet-Anate passaram a fazer trabalhos forçados para eles. Os amorreus confiaram à tribo de Dan a serra central, não permitindo que descessem ao vale. E os amorreus igualmente estavam decididos a resistir no Monte Heres, em Aijalon e em Saalbim. Mas quando as tribos de José ficaram mais poderosas, eles também foram submetidos a trabalhos forçados. A fronteira dos amorreus ia da subida de Acrabim até Selá e mais adiante. Marcos, capítulo 5. A cura de um endemoniado. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos, e implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiam e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: Vá para casa, para sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. O poder de Jesus sobre a doença e a morte. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia, e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava.
Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse aos dirigentes da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Jeremias, capítulo 18. Na casa do oleiro. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Perguntou o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Agora, portanto, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém: assim diz o Senhor: estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso, converta-se cada um de seu mau procedimento e corrija a sua conduta e as suas ações. Mas eles responderão: não adianta. Continuaremos com os nossos próprios planos. Cada um de nós seguirá a rebeldia do seu coração mau. Portanto, assim diz o Senhor: perguntem entre as nações se alguém já ouviu uma coisa dessas. Coisa tremendamente horrível fez a Virgem de Israel. Poderá desaparecer a neve do Líbano de suas encostas rochosas? Poderão parar de fluir suas águas frias, vindas de lugares distantes? Contudo, o meu povo esqueceu-se de mim. Queimam incenso a ídolos inúteis, que os fazem tropeçar em seus caminhos e nas antigas veredas, para que andem em desvios, em estradas não aterradas. A terra deles ficará deserta e será tema de permanente zombaria.
Todos os que por ela passarem ficarão chocados e balançarão a cabeça. Como vento leste, eu os dispersarei diante dos inimigos. Eu lhes mostrarei as costas e não o rosto no dia da sua derrota. Então disseram: venham, façamos planos contra Jeremias, pois não cessará o ensino da lei pelo sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a mensagem do profeta. Venham, façamos acusações contra ele e não ouçamos nada o que ele disser. Atende-me, ó Senhor, ouve os que os meus acusadores estão dizendo. Acaso se paga o bem com o mal? Mas eles cavaram uma cova para mim. Lembra-te de que eu compareci diante de ti para interceder em favor deles, para que desviasses deles a tua ira. Por isso, entrega os filhos deles à fome e ao poder da espada, que as suas mulheres fiquem viúvas e sem filhos, que os seus homens sejam mortos e os seus rapazes sejam mortos à espada na batalha. Seja ouvido o grito que vem de suas casas, quando repentinamente trouxeres invasores contra eles, pois cavaram uma cova para me capturarem e esconderam armadilhas para os meus pés. Mas tu conheces, ó Senhor, todas as suas conspirações para me matarem. Não perdoes os seus crimes, nem apagues de diante da tua vista os seus pecados. Sejam eles derrubados diante de ti. Age contra eles na hora da tua ira. Atos, capítulo 7. O discurso de Estevão no Sinédrio. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras essas acusações? A isso ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: saia da sua terra e do meio dos seus parentes, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte de seu pai, Deus o trouxe a esta terra onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele, e depois dele, seus descendentes possuiriam a terra, embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos. Deus lhe falou desta forma: seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira e serão escravizados e maltratados por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois sairão dali e me adorarão neste lugar. E deu a Abraão a aliança da circuncisão. Por isso Abraão gerou Isaque e o circuncidou 8 dias depois do seu nascimento. Mais tarde, Isaque gerou Jacó, e este os 12 patriarcas. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. Mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. Este o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Depois houve fome em todo o Egito e em Canaã, trazendo grande sofrimento, e os nossos antepassados não encontravam alimento. Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou nossos antepassados em sua primeira viagem. Na segunda viagem deles, José fez-se reconhecer por seus irmãos, e o faraó pôde conhecer a família de José. Depois disso, José mandou buscar seu pai Jacó e toda a sua família, que eram 75 pessoas. Então Jacó desceu ao Egito, onde faleceram ele e os nossos antepassados. Os corpos foram levados de volta a Siquém e colocados no túmulo que Abraão havia comprado ali, dos filhos de Amor, por certa quantia. Ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Então outro rei, que não sabia a respeito de José, passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos, para que não sobrevivessem. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai.
Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não o compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: Homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo na labareda de uma sarça em chamas no deserto, perto do Monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor. Eu sou o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Ouvi seus gemidos e desci para livrá-lo. Venha agora, e eu o enviarei de volta ao Egito. Esse é o mesmo Moisés que tinha rejeitado com essas palavras: Quem o nomeou líder e juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Esse é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus lhes levantará dentre os seus irmãos um profeta como eu. Ele estava na congregação, no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe. Ao contrário, rejeitaram-no, e em seu coração voltaram para o Egito. Disseram a Arão: Faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés que nos tirou do Egito não sabemos o que lhe aconteceu. Naquela ocasião fizeram um ídolo em forma de bezerro. Trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração em honra ao que suas mãos tinham feito. Mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros, conforme o que foi escrito no livro dos profetas. Foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel? Ao invés disso, levantaram o santuário de Moloque e a estrela do seu deus Rinfã, ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. No deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levaram sob a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou de diante deles. Esse tabernáculo permaneceu nesta terra até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus e pediu que ele lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão que lhe construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Onde seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas e seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram.
o apedrejamento de Estevão. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé, à direita de Deus, e disse: Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpado deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu.